Olá, eu sei que eu atrasei, mas é por um motivo bom, não se preocupem. E hoje eu quero falar sobre um filme que eu acho que, além de ser muito injustiçado, deveria ser mais considerado, porque não é culpa dele suas falhas, que é Homem-Aranha 3. É um bom filme, você tem que dar uma chance pra ele. Olá, meu nome é Celso, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal, onde eu decido pensar sobre as coisas e quando eu decido pensar eu resolvo fazer um vídeo. Eu sou assim. E antes de começarmos, gostaria de pedir para você, caso possa e queira, se inscrever no canal e deixar seu curtir de uma vez para não perder nenhuma novidade da cultura pop. Também nós temos nosso site oficial nerdzoom.com.br. Lá você pode conferir notícias, críticas e muito mais. Então, vai lá que você não vai se arrepender. Mas vamos lá. Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3 é um daqueles filmes que todo mundo sempre pensa como o filme amaldiçoado de uma trilogia. Que sempre no terceiro filme ele é horrível. Tem o primeiro, que é ok. O segundo, que é o ápice, que é muito bom. E o terceiro, que é horrível. Casos como Batman, Cavaleiro das Trevas, que os três são bons, mas todo mundo fala que o terceiro decai. Capitão América também, a trilogia dele, Homem de Ferro, é um bom exemplo também. E aí tem Homem-Aranha também, da trilogia do Sam Raimi. Só que Homem-Aranha 3, pra mim, tem coisas que são muito boas e deveriam ser mais consideradas na hora de falar sobre esse filme. E eu vou expor aqui algumas delas, aproveitando o hype de Homem-Aranha sem volta ao lar. E para você, caso queira reassistir esse filme aí antes do lançamento do novo filme do Miranha. O que eu tenho para falar desse filme? A primeira coisa é os pontos positivos, que alguns deles para mim são o visual e o próprio CGI desse filme. Todo mundo deve lembrar da cena emblemática da origem do Homem-Areia. Aquela cena ali demorou basicamente uns 3 a 6 meses para ser feita. Eles estavam utilizando aí uma tecnologia de ponta, a mais atual da época. Conseguiram entregar um resultado muito bom. Resultado que até hoje, se você for ver essa cena nos dias atuais, por mais que a qualidade da textura, da areia, seja um pouco ruim, como um todo é uma cena excelente. E a própria narrativa da cena, dele se transformando aos poucos e se solidificando, é genial. Fora isso, também tem o visual do Homem-Aranha com uniforme preto, que tá muito bom. E as próprias cenas onde o Homem-Aranha faz o swing dele, ali, o swing, né? Que é ele ali lançando as teias dele por Nova York, tá muito melhor. Né? Nesse terceiro filme, Sam Raimi usa o de melhor da tecnologia atual, da evolução que ela teve entre o segundo filme e o terceiro, e aperfeiçoa todo o combate desse filme. A própria luta do Peter Parker contra o Duende Verde Jr., né, é genial. Eu gosto muito, sabe? As cenas de ação desse filme são muito bem feitas. A própria cena do trem, que eles repetem a cena novamente, mas de uma forma diferente nesse filme agora, é muito boa. A luta final também é boa, por mais que eles dão uma mega exagerada para ser um plot final, sabe? Mas continua sendo muito bom e muito divertido de assistir, e até hoje eu vejo e eu gosto muito. E também tem outra coisa, que é o Homem-Areia em si. O Homem-Areia, para mim, entra na categoria de um dos melhores vilões do Homem-Aranha, que para mim é o Octopus, em primeiro lugar, depois Homem-Areia, e depois talvez o Mistério, não, o Abutre depois o Mistério, não, pera aí, Dr. Octopus, Homem-Areia, Abutre, Duende Verde do Norman, do Willem Dafoe, e então o Mistério. Acho que tá uma boa lista. O Homem-Aranha, ele é um daqueles vilões que o Sam Raimi ele sempre propôs de trazer elementos para os vilões de que eles não fossem 100% ruins. O Duende Verde, por exemplo, ele é ruim, mas ele tem um outro lado que ele é de certa maneira bom, sabe? Ele é como se fosse ali
como se ele fosse o Gollum, sabe? Que tem o lado bom e o lado ruim. O Dr. Octopus também é um exemplo bem mais claro disso, de que ele é um cara mau, que tá fazendo essas coisas porque ele acha que é o certo, mas no final ele acaba se redimindo até. E também tem o caso do Homem-Aranha 3, que tem o Venom, que a gente não conta muito, né? Mas tem o Homem-Areia, que ele inclusive seria o vilão principal, onde ele tem um dilema da filha dele, onde o Sam Raimi trata de abordar isso durante o filme, em diversas cenas. E também tem a própria questão do fato dele, entre aspas, ser o responsável pela morte do tio Ben. E aí o Peter Parker, no final, aquela cena incrível dele falando que perdoa ele. E então o Peter deixa ele ir embora, sabe? Ele não prende ele não vai contra ele deixa ele ir embora. É uma cena genial, sabe? Eu choro até hoje vendo essa cena, porque ela é realmente muito bem escrita. Toda a narrativa dos dois personagens ali, sabe? Do Peter tentando lidar novamente com o fato de ele ter perdido o tio Ben. E também, do outro lado, o fato do Homem-Aranha tá ali preocupado com a filha dele, que vai ser dele a seguir, sabe? Então é algo que eu gosto muito, sabe? Muito mesmo. E incluindo o próprio Peter Parker, sabe? Que o Bully Maguire, né, que é o Peter Parker emo, virou um meme que vai ser repetido por décadas ainda, mas por mais que seja bizarro, e eu concordo, e é bem mal escrito, a questão da transformação em si eu gosto, porque nos quadrinhos isso ocorre, quando o Peter Parker pega o simbionte para si, ele tem uma mudança ali hormonal, uma mudança ali de sentimentos. Na série animada dos anos 90 isso ocorre também. E eu acho que condiz com a proposta do filme e condiz também com uma narrativa que é muito interessante, que a gente já viu o herói no seu ápice, né? O herói Homem-Aranha chega no seu ápice nesse terceiro filme. Ele é famoso, ele é popular, todo mundo adora ele, mas a partir do momento que os traumas dele retornam, ele vai vendo ali que ele continua sendo um menino frágil, independente de ter poderes ou não, ele continua sendo uma pessoa que continua fraca de certa maneira. E aí, quando ele pega o simbionte, ele assume uma nova postura, ele se torna um novo Peter Parker. E tem toda essa queda do herói. Não é mais a jornada do herói ao seu ápice, agora é a queda dele. Até o momento, é claro, da sua redenção, que é algo muito bom. Então eu acho que toda essa jornada do Peter Parker, não só dele, mas da Mary Jane, onde ela vê que ter um relacionamento com o Homem-Aranha não é o sonho que ela tinha no Homem-Aranha 2. O Harry, ele tem também uma jornada, a jornada dele de tentar perdoar o Peter e o que aconteceu com o pai dele. Tá que aquela jogada de roteiro de que não foi o Aranha que matou ele é zoada, mas como toda narrativa é boa, sabe? E no final os dois lutando junto, eu gosto muito, muito mesmo. E tem o Venom, que é o maior problema de tudo isso, é o maior problema do filme, eu acredito, que todo mundo sempre lembra dele. E sim, pra mim o ator foi mal escalado. Narrativamente você faz sentido, é bem construído, não é um furo de roteiro ele odiar o Peter Parker, porque querendo ou não o Peter destruiu a carreira dele, mas ao mesmo tempo a forma como é tratado, como é abordado de uma forma meio goofy, como os americanos falam, né, que é uma forma meio brega, é ruim, mas como um todo é bem estruturado, não dá pra falar que não é, porque a gente conhece ali o Ed Brock, aí a gente tem a jornada dele ali, ele tentando ser melhor que o Peter, aí o Peter virando do mal e batendo de frente com ele, e aí ele perdendo tudo, e então ele caindo ali em um poço sem fundo, e então naquele momento surge a oportunidade do simbionte, que o simbionte agora se encontra em um processo de raiva porque ele foi abandonado pelo Parker. Então é bem construído em questão de técnica de roteiro, mas a forma como é apresentado no filme é ruim. Porque, querendo ou não, a gente tem os dilemas do Peter Parker, os dilemas da Mary Jane, os dilemas do Harry e do Homem-Aranha.
E aí você junta tudo isso, coloca ainda mais o Venom, é muito ruim. Na época o Avi Arad, que era o produtor dos filmes do Aranha, até o Espetacular Homem-Aranha 2, hoje em dia não é mais, é a Amy Pascal. Ele quis colocar o Venom ali porque ele gostava muito do personagem, ele achava que tinha muito potencial. E não tinha no final das contas, né? Tá, ele vai ter uma trilogia agora, mas na época não fazia sentido colocar ele ali. E infelizmente o mau resultado do filme nas críticas, ele foi muito bem de bilheteria até, mas o mau resultado nas críticas acabou aí ocasionando no cancelamento de Homem-Aranha 4, que é uma pena, mas fez a gente chegar aqui até hoje no Aranha no MCU. Então não dá pra dizer muito bem se eu voltaria atrás, eu faria tudo diferente. Não dá pra dizer isso. Mas cara, como eu disse, Homem-Aranha 3 é um filme que eu gosto, que eu não acho ruim. Pelo contrário, eu acho um filme que teve um potencial muito grande, mas acabou falhando em diversos pontos que acabaram prejudicando o filme em si, mas não deixa de ser um filme bom. E pra mim a trilogia de Sam Raimi, como um todo, tem um saldo muito positivo, diferente pra mim da trilogia aí do Tom Holland, que por mais que esse Sem Volta ao Lar pode ser o ápice gigantesco, grandioso, pra mim ainda Longe de Casa não é um bom filme. E De Volta ao Lar eu gosto bastante, mas Longe de Casa pra mim é um dos piores filmes do Aranha. E tem também o Espetacular Homem-Aranha, que não chegou nem a ser uma franquia. E os dois filmes têm pontos muito positivos, mas entra naquela questão de os pontos negativos se destacam mais. Então é isso. Então, dê uma conferida em Homem-Aranha 3 de novo. Repense agora, nos dias atuais, sobre o que esse filme aborda, o que ele trata. Porque quando eu decidi pensar sobre ele, eu vi que talvez Homem-Aranha 3 não seja um filme tão ruim. Pelo contrário, talvez seja muito bom. E retrate Homem-Aranha de uma maneira que a gente nunca mais vai ver nos cinemas, talvez. Como um herói que não é perfeito.